Boa tarde, amigos do Meio-Dia com Jefferson Coronel, amigos da Rede Onda Digital. Nós vamos falar de produção hoje no Meio-Dia, produção industrial, e eu vou aproveitar para dar algumas informações a respeito da produção aqui em Apuí. Apuí, todo mundo sabe, fica no sul do estado do Amazonas, bem na rodovia Transamazônica, BR-230, que passa no meio da cidade, por sinal. Apuí fica a 400 quilômetros em linha reta de Manaus, 1.100 quilômetros se a gente vier pela BR-319. São 700 quilômetros até Humaitá e mais 400 quilômetros pela 319 e mais 400 quilômetros pela Transamazônica de Humaitá até Apuí. E a gente tem observado, a gente vai falar de economia, vai falar de renda, de produção, da segurança jurídica da Zona Franca de Manaus, que todo mundo sabe que a gente tem, e não é mentira, neste governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Zona Franca tem conseguido mais estabilidade jurídica, mais confiabilidade para atrair empresas, isso é evidente. Nós também queremos saber se é verdade que houve uma queda na produção industrial no Amazonas. Isso está sendo noticiado, e se é verdade ou não, e se isso pode ser atribuído a algum comportamento da Zona Franca ou tem alguma relação com a economia do país. O que estaria acontecendo? Primeiro, se é verdade ou não, e é por isso que o superintendente Bosco Saraiva está conosco, e eu agradeço muito, no Meio-Dia com Jefferson Coronel. Mas só para situar, superintendente, e as pessoas que acompanham o Meio-Dia, aqui em Apuí, falando de produção, falando de emprego, num outro campo, num outro setor, o agropecuário, o agro do Amazonas, aqui em Apuí está havendo uma revolução nos meios de produção, na exploração do café, por exemplo. Tem muito produtor trocando o gado. Todo mundo sabe que aqui é uma região crítica, né, para questões de meio ambiente. Tem os malucos, que são malucos mesmo, que querem manter tudo como está, não querem que mexa em nada. Não dá para falar dessa gente, né? Mas tem as preocupações ambientais legítimas. Aqui foi uma área, o Apuí foi uma área de grande devastação florestal. Mas claro que foi a União que trouxe para cá os produtores. Foi a União que favoreceu isso lá nos anos 70, no tempo militar ainda, que lançou a ideia de se abrir a BR-230, a Transamazônica, e trouxe produtores, deu terras para os produtores aqui. Deu terras, mas não regularizou. E até hoje tem muita gente sem terra regularizada aqui. Mas graças a Deus está acontecendo um fenômeno interessante. O gado, que ainda é a parte mais importante da economia do Apuí, de corte ou leiteiro, está sendo aos pouquinhos substituído. Tem muito produtor deixando de criar boi, né, para plantar café, que está aqui atrás, ó, essa plantação aqui onde eu estou neste momento, são 12 mil pés de café, e o dono dessa propriedade aqui já está plantando outros 8 mil pés num outro terreno, um pouco mais afastado daqui. Tem gente com 160 mil pés de café, tem produtores aqui com 40 hectares de café, ou seja, está havendo uma onda de plantação de cafezais aqui no Apuí. Outro aspecto da economia daqui, superintendente, quem acompanha o Meio-Dia, outro aspecto da economia daqui, foi descoberta, foi identificada há pouco tempo, uma reserva de terras raras. As terras raras são 17 elementos da tabela periódica que são usados para peças e artefatos de altíssima tecnologia, tecnologia de ponta. Vão de um aparelho de smartphone, um aparelho celular sofisticado, passando pela indústria médica, passando pela indústria de automóveis, a indústria aeronáutica, pelos produtos para equipamentos militares, né, bens para equipamentos militares, até foguetes que vão sair da terra, envolvem alguns desses elementos chamados de terras raras. E foi descoberta uma reserva que tem a perspectiva, pelo que eu identifiquei aqui, pode ser que chegue a 50 anos de exploração. 20 anos já estão garantidos, com 900 milhões de toneladas. 900 milhões de toneladas. Esse é um assunto que vai chamar muita atenção em um tempo muito curto, que já está sendo divulgado pela imprensa, mas ainda discretamente, e vai começar a ganhar espaço. Eu espero que isso não dê tanta polêmica como deu a Potássio lá em Autazes, que foi um parto para que a Potássio começasse efetivamente a implantar seus equipamentos para explorar o potássio que tem lá, e sabendo que o Brasil importa 95% do potássio que consome, importa do Canadá, importa da Rússia, de Israel mesmo, se eu não me engano.
Enfim, está havendo uma mudança no perfil econômico aqui dessa região. Acho que isso é interessante, é uma alternativa para o Estado, né? É um modo de pensar diferente essa região sul do país. Produtores, criadores de gado estão migrando para a produção do café. Criadores de gado estão deixando terras já degradadas e negociando essas terras para quem quer plantar café. Ou eles mesmos plantando café. E em 2 anos, eles tiram a diferença do investimento. Então, é claro que se o café dá mais dinheiro, é mais negócio, quem é que vai querer criar gado aqui, né? Aí já desfaz um pouco daquela nuvem de críticas que existe sobre essa região. Richard, Gerson Severo, Sandro Breval, Jorge Dantas. Hoje nós estamos fazendo um meio-dia com Jefferson Coronel em paralelo com o podcast 4.0, 4.0 podcast, que é meu, do Jorge Dantas e do Sandro Breval. E hoje temos a presença do Gerson Severo conosco, ajudando nessa entrevista com o superintendente da SUFRAMA. Então, assim, é muito bom para mim, é muito bom para todos nós sabermos que deu para juntar as duas propostas, a do meio-dia e a do 4.0 podcast, num programa só, né, trazendo uma pessoa da qualidade do Bosco Saraiva, que é um superintendente que está tocando a Zona Franca com maestria, tem visitado as indústrias diárias, não é aquele cara que fica lá dentro do gabinete, é isso, eu não estou puxando o saco do Bosco, não tem nenhuma razão para isso, mas assim, não é um cara que fica dentro do gabinete, é um cara que vive o dia a dia com os empresários, com os trabalhadores, com quem toca, com quem faz a Zona Franca de Manaus, quem está com o pé no chão de fábrica, quem está tocando a linha de montagem. Então, acho que essa é uma virtude que o Bosco tem, mas obviamente não está imune a críticas e a questionamentos, e esse é o nosso papel hoje no meio-dia com Jefferson Coronel. Superintendente Bosco Saraiva, depois do intervalo, a gente vai para o seu boa tarde e começar a nossa entrevista no 4.0 podcast e meio-dia com Jefferson Coronel de hoje. Bem, estamos de volta aqui no meio-dia com Jefferson Coronel, direto de Apuí. Nós estamos apresentando o programa agora, essa parte aqui ao vivo, obviamente, aqui do lugar onde funciona, onde é feita a feira de exposição agropecuária, aqui do município de Apuí. Então, já estamos retornando. Queria, de saída, agradecer de novo a presença do superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, informar que estamos em paralelo, o podcast 4.0, o meio-dia com Jefferson Coronel, nas presenças do Sandro Breval, doutor e especialista em indústria 4.0, do Jorge Dantas, diretor de uma grande indústria do Parque Industrial de Manaus, do Gerson Severo Dantas, jornalista, nosso companheiro aí da Rede Onda Digital, de altíssima competência, não por acaso, irmão do Jorge Dantas, o dedurei, né? Entreguei agora. Então estamos ao vivo. Vou começar pedindo boa tarde do superintendente Bosco Saraiva. E, Bosco, pela sua atuação, pela forma como você tem conduzido, eu já falei disso no bloco anterior, a Zona Franca, no chão de fábrica, com as pessoas que fazem esse projeto aqui em Manaus, né? Em Manaus, eu vou começar tirando o chapéu para você, porque seria falta de educação eu fazer o programa de chapéu aqui, né? Vou tirar o chapéu para o superintendente. Tava bonito. Pedir o seu boa tarde. Tava que era o Raul Gil. Tá aberto para tipo. Bem, boa tarde a todos, um abraço para você, Jefferson. Aí tava bonito, de chapéu de vaqueiro, sentado aí no curral. Não vai puxar esse negócio, tentar laçar boi sem saber, que se arranca dedo. Teve um amigo meu que foi se meter a laçar um cavalo, quando ele deu fé que ele olhou para a mão, só tinha 4 dedos. Um já tinha ido embora, ele nem sentiu, cuidado. Prazer estar aqui com você, com os meninos aqui na bancada, para a gente ganhar um tempo aqui e falar sobre a nossa indústria. Bom, agora vamos ao boa tarde dos nossos companheiros que vão ajudar nessa entrevista aí. Começando pelo Sandro Breval, depois emenda logo com o Jorge Dantas e em seguida o Gerson Severo, que abre a entrevista com a primeira pergunta logo na sequência. Tá bom. Primeiro, um prazer sempre falar com o superintendente, com os colegas aqui de bancada, por um tema que é tão importante para a gente, para a nossa sobrevivência, na verdade, aqui no fórum da cidade de Manaus. E estamos à disposição aqui para o debate. Obrigado. Boa tarde, superintendente Bosco Saraiva.
Boa tarde, Sandro Breval. Boa tarde, Gerson Severo. A gente do podcast 4.0 está muito feliz de conseguir essa entrevista para a gente bater o papo num momento tão importante da Zona Franca, quando a gente tem vários indicadores positivos, e a gente queria conversar contigo sobre indústria 4.0 especificamente, e tem outras questões que o Gerson irá colocar, mas vamos ter uma conversa boa. Seja bem-vindo. Vamos sim, beleza, obrigado. Boa tarde a todos vocês que acompanham a rede Onda Digital, em especial ao Sandro, ao George, que, como vocês puderam perceber, é o meu irmão. Não é nepotismo, porque quem convidou ele foi o Jefferson, não fui eu. Bocha Saraiva, é sempre um prazer conversar sobre Zona Franca, sobre esse modelo de sucesso que nós tivemos, e hoje mais especificamente no 4.0. Semana passada nós tivemos aquele simpósio, o primeiro simpósio sobre as áreas prioritárias de direcionamento da Zona Franca de Manaus, e o 4.0 estava lá, né? Isso. Barco voador, aquela torre de comando de produção, e muito impressionante aquilo. Como é que foi? Conte um pouquinho. Em que nível estamos no nosso 4.0? Bem, nós estamos bem avançados do ponto de vista do esforço pessoal de cada empresa, de cada instituto que trabalhou, esse que é o grande objetivo do nosso polo industrial. Pelo menos é uma diretriz que a Suframa tem no momento, na atual gestão, subir o sarrafo, como é um termo que eu uso, a gente avançar o quanto antes para que as nossas empresas evoluam tecnologicamente no seu processo produtivo, que já é bem avançado com relação aos outros centros de produção do mundo inteiro. Nós já temos a consciência disso, mas nós objetivamos que nos próximos anos a gente dê uma alavancada muito grande em direção a esse estágio. É um estágio necessário para que a gente possa efetivamente baixar custo, melhorar ainda mais a qualidade da nossa mão de obra, empregar muito mais, porque ao contrário do que se pensava uma década atrás, de que a automação, o robô ia tomar de conta do homem, não sei o quê. Não, o robô precisa de um operador. Só que o robô, ele passa a carregar, abastecer uma linha, alimentar uma linha, andar quilômetros dentro da fábrica durante o dia, sob o comando daquele que seria o transportador. Foi isso que eu vi no meu tempo de fábrica nos anos 80. A alimentação de linha era feita por pessoas, e ainda o é. Em muitas fábricas ainda o alimentador de linha, as pessoas estão trabalhando na linha, mas precisa botar os componentes lá para poder a máquina processar, a máquina de solda fazer a solda, ainda que é avançado, mas ainda há componentes que precisam ser levados. E os estoques ficam distantes da linha de produção. Portanto, esse ir e vir, ele deixa a pessoa cansada. É uma atividade cansativa, exaustiva e estressante. Porque além de conferir peças e componentes, peças e partes, ele tem que fazer o esforço físico. Esse esforço passou a ser feito pelo mecanismo, passou a ser feito pelo robô que está ali fazendo aquele movimento repetitivo, evitando com que aquele operador, no momento, adquirisse tantas doenças como o nosso trabalhador adquiriu ao longo dos tempos. Mas ele precisa de alguém que faça a programação dele. Então, essa atividade foi efetivamente substituída. Tanto que, quando a gente entrou na Suframa, agora em 23, havia 110 mil trabalhadores em chão de fábrica. E hoje nós estamos com 132. Então, são 22 mil trabalhadores a mais lá no chão de fábrica. São novos postos de trabalho. O nosso trabalho hoje, os dois problemas que a gente tem, assim, claro que a gente está vivendo, é a capacitação, porque a gente precisa capacitar mais gente, precisa capacitar os meninos que estão saindo do colégio, precisa capacitar quem já está na fábrica, habituado, porque ele vai crescer o nível de saber industrial dele, da atividade dele, e também a criação de novas áreas para a implantação de novas fábricas. Mas isso na verdade, o que foi um sonho há pouco tempo, isso já está sendo muito realidade. Nós mesmo que estamos na Suframa,
e visitamos fábricas diariamente, a gente acabou de vir de uma fábrica lá no Torquato Tapajós, que faz tintas especiais, de origem francesa, tecnologia francesa, que é fantástico. Ela roda em 3 turnos, muito automatizada e tem uma qualidade de tecnologia muito avançada. O que nós queremos é que a maioria das nossas fábricas atinjam com brevidade a indústria 4.0. Nós estamos cuidando da legislação, da certificação. Quem trabalha com certificação terá a oportunidade de trabalhar muito mais. E isso vai gerar, só aí vai gerar muito emprego para quem vai ter que desenvolvedores de processo no chão de fábrica do nosso distrito. Esses empregos são empregos mais qualificados, portanto, maior renda, né? O que vocês falam sobre isso? E um ponto interessante. A gente fez uma vez uma pesquisa, o senhor conhece bem, e nós entendemos que a gente tem prontidão tecnológica. O nosso povo não tem resistência, barreira e nenhum obstáculo à mudança organizacional, cultural, nesse caso tecnológica, né? Perfeito. Então, imagina, eu não tenho barreira, topo tudo. Agora, se nós dermos para ele todos os ferramentais, né, de programação, de tecnologia, etc., então nós temos essa vantagem, né? E a gente discutia sobre isso. Nós temos as academias, né? Exato. Academias, eles estão saindo, nós precisamos ir para dentro das academias. A indústria ir para dentro das academias. A Sulframa não pode deixar de estar interagindo permanentemente com as faculdades e universidades que a gente tem em Manaus e na Amazônia Ocidental, onde ela faz cobertura, para que a gente não desvie da formação para a indústria. Sim. A nossa indústria deve dobrar a produção nos próximos 6 anos. Dobrar a produção nos próximos 6 anos. Os indicadores são exatamente esses. Nós vamos precisar, por uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias, Centro das Indústrias e Associação Brasileira de RH, 2.500 engenheiros industriais para a indústria. Indústria químico, engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico, engenheiro... Então, 2.500 para atender a demanda dos próximos 3 anos, só da indústria. E 3.600 técnicos de nível médio para a indústria. Então, nós temos que nos preocupar com o que nós estamos formando na cidade de Manaus. Vai ter emprego nos ICTs ainda, vai ter emprego no serviço logístico, ou seja, toda a parte de serviço. A qualificação da mão de obra aqui na cidade de Manaus, dentro dos próximos 5 anos, não é, Sandro? Eu acho que ela vai... Vai subir o sarrafo, como você falou, claramente. A gente tem uma pesquisa no Instituto lá de Pernambuco, né? Que ele fala que a gente vai ter um gap até 2030 de 78 milhões de trabalhadores que serão necessários, que não terão qualificação. E aí ele divide em 2, né? Uma parcela que vai ter que fazer um upskill e outra parcela que tem que fazer o reskill. Esse upskill é o que a gente vai pegar a galera e dar mais, vai entender de machine learning, transformação digital, IoT, que vai estar aqui. E tem uma outra que ela vai precisar ser realocada, que essa mão de obra não vai estar qualificada para a indústria 4.0. Então, quanto mais a gente caminha com esses programas prioritários da indústria 4.0, mais necessidade a gente vai ter de mão de obra qualificada. E aí tem os 2 caminhos, né? Tem um caminho das academias, que precisam, que a gente inclusive já falou isso em um podcast nosso da indústria 4.0, que as academias elas precisam olhar para dentro da indústria. O que a indústria está precisando? Desde lá da época tanto a IFAM, quanto o FAM, quanto a UEA, eles precisam olhar o que as indústrias precisam. E isso é claro hoje. Hoje é muito claro, como você acabou de falar, técnico de nível médio e engenharia superior. Por outro lado, o trabalhador também vai precisar se qualificar. Perfeito. Porque hoje o trabalhador, de forma geral, um operador de produção, ele vai lá, ele vai apertar um botão de start da máquina e onde parar. Ou fazer uma operação de montagem. Só que daqui a pouco mais daqui a 5 anos, ele vai ter que ir lá na máquina. Vai programar, olha, vai entrar esse robô colaborativo e eu vou ter que fazer a programação. Ele vai ter que se deslocar, XY, fazer a pega, mudar, andar e armazenar. Então, isso é o trabalhador básico, lá um operador de produção que ele vai conseguir fazer. E aí vai precisar dessa capacitação. Esse é o gap hoje que eu enxergo. Mas tem uma coisa que eu acho que vai aumentar e vai dobrar realmente. Porque com isso,
com essa nova tecnologia, mão de obra formada, a gente vai poder trazer outros produtos para cá. Um outro portfólio. Claro. Você concorda com essa? Vai ter outro tipo de produção, outros Parece produtos ser uma com muito necessidade, mais né? avançados. Nós estamos no mesmo grupo há muito tempo. É o nosso caminho natural. É o nosso caminho natural. Porque Maior agregação de aquela valor, né? etapa que foi vencida, aí a gente tem que voltar aqui, a importância que foi a maturidade da nossa bancada federal, lá no Congresso, com o formato que foi aprovada a nossa reforma tributária. Isso explodiu. E a gente sabe que a gente, como tem o potencial, que o Sandro falou aqui, né? Aqui lá dentro da fábrica ninguém se opõe a nada. Você vai fazer o curso tal para melhorar. O cara ele já está sentadinho, direitinho, organizadamente, com a disciplina do índio, né? O índio é disciplinado, é tão disciplinado que quando ele não tem nada que fazer, ele fica na rede, né? No interior, tá chovendo, o que eu vou fazer? Por falar de Deixa eu aqui, né? Deixa eu te Aí interromper. como tá lá onde Já o que tu Jefferson falou sobre o interior, que ele quer falar também de lá. Vamos lá, Jefferson Coronel, com você. Aí no interior, vai para uma rede. Superintendente, aqui, no caso, eu estou numa mesa de madeira aqui, no lugar, acho que eu já falei no começo, né, onde é feita a Feira Agropecuária aqui de Apuí. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Foi divulgado, Bosco, um relatório há pouco tempo do IBGE e aponta uma retração de 7% na produção industrial em Manaus. Manaus e Recife, Amazonas e Pernambuco tiveram, me parece, esse problema. O que houve? O que está acontecendo? É uma coisa que saiu da curva e volta aqui rapidamente? Alguma consequência? Está com delay de alguma consequência da economia nacional, da economia brasileira, por exemplo? Ou fatores ligados diretamente à nossa produção industrial, aí, aos nossos produtos? O Gerson me deu uma assistência há pouco, dizendo que o grande influenciador desse dado foi a produção de combustível. Derivados de petróleo. Dos derivados de petróleo, aqui da parte da refinaria. Foi que desequilibrou aí, porque dentro da fábrica mesmo, nós tivemos aumento de faturamento e aumento de produção. Nós continuamos com o volume de faturamento e de produção acima de 10% com relação ao ano passado, durante o mesmo período. Os principais pontos, né? Eletroeletrônico, bem de informática, termoplástico, se mantém, metal mecânico e duas rodas. Se mantém no mesmo vetor de crescimento, né? Duas rodas fez 1 milhão de motos há poucos dias. Aliás, a Ciclo estima que será o ano que mais vai emplacar motos no Brasil. 2 milhões e 100 foi anunciado o investimento, né? De 1 milhão e 600 milhões de investimento novo. Então, só para concluir aqui, são os dados. A análise do IBGE é muito fria. Ela pega lá os subsetores, junta tudo e faz como se estivesse, e noticia como se tivesse havido uma queda na produção de TV, que não caiu, aumentou, porque vem aí Copa do Mundo, os computadores. Você vê nos dados que os dados oficiais da Suframa, se mantém ali o polo de informática, seguido de duas rodas, eletroeletrônico. Então, eles estão... Nesse último indicador me chamou a atenção também o polo de vestuário, né? Pois é, uma crescimento de produção, eu nem sabia que tinha um polo de vestuário. A gente está trabalhando, como é que segue porque o uniforme tem o fardamento. O uniforme do distrito. O fardamento. Todo ele feito aqui em Manaus. A empresa, uma das maiores empresas locais, conseguiu, venceu a licitação para fornecer para Forças Armadas. Então deu uma Você até crescida esteve boa. lá, né? Até esteve lá na empresa. Exatamente. E, aliás, isso aí é um nicho interessante. Embarcar nesses uniformes algum tipo de tecnologia, né? Essas novas tecnologias... Eu acho que nós vamos seguir exatamente para aí. Eu acho que a gente tem aqui... nós estamos chegando no ponto de maturidade do PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Eu acho que os institutos estão atingindo agora a maturidade. Tem 10, 12 anos de investimento, deve ter investido aí, se a gente for reajustar, algo em torno de 18 bilhões de investimento, mas os institutos, de uma forma geral, tanto os privados quanto os públicos, eles estão chegando agora no seu nível de maturidade. Por isso que próximo dia 6 de novembro, nós vamos fazer uma grande amostra lá na Suframa, quais são os resultados efetivos, o que a gente
pode ver. O que tem para apresentar? Serão 2 dias, 6 e 7, Perfeito. em que todos os institutos têm que ir lá dizer: eu usei o dinheiro da lei de informática e estou entregando isso aqui. Essas são as entregas. Eu usei e eu capacitei tantos técnicos. Está aqui, a gente capacitou isso. Para que a comunidade em geral possa ver aquilo que é o resultado dessa política pública, que para nós é maravilhosa. Então, nós estamos atingindo aqui, por exemplo... Superintendente Bosco, Oi, diga. Quando a gente assiste, por esse exemplo... trabalho, esse acompanhamento que está sendo citado aí, que eles vão ter que mostrar lá, isso já não é feito periodicamente, rotineiramente? É feito pela SUFRAMA internamente, mas ainda é intestino. O vereador não sabe, o deputado não sabe, o jornalista não sabe, ninguém sabe qual é o resultado efetivo que está saindo de dentro dos institutos e indo para dentro das fábricas. É preciso mostrar para todos, Que coisa boa. porque só sabe quem está dentro. E nós temos uma população lá de 130 mil trabalhadores, mas em Manaus isso é 10% da população de Manaus. Não é, ora, 10%. Nós temos aqui 2 milhões de pessoas. Eu vou te dar um 2%, exemplo que... 5%. Exemplo, uma pós-graduação... 5%. Uma pós-graduação via PDI com a UEA, eu participo dela, de processos produtivos inteligentes. Aonde? Em Parintins. Nossa, Em legal. Parintins. Isso tem que ser Legal dado. isso. E quando a gente foi lá, eu fiz questão de trazer as fábricas. Tem fábricas fantásticas de sorvete, de móveis, de quê? Fábricas locais. Na Curania? Então veja que e a molecada desenvolvendo sensor para questão de com IoT, software de melhoria de capacidade produtiva. Olha, veja o impacto que tem, né? A gente não. Isso talvez. a gente- A IoT é o inteligência das coisas. Não, internet das coisas. Internet das coisas. Que a gente precisa efetivamente divulgar numa linguagem simples, numa amostra. O que a gente quer fazer lá, fazer dia 6 e 7, é uma grande feira de ciência de verdade. É. Uma feira de ciências adulta, não é lá do colégio. Então a gente quer que todos vejam onde está sendo empregado o recurso e que todos passem efetivamente a fiscalizar. Porque uma pesquisa começa hoje e o primeiro relatório só sai daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Porque é uma pesquisa, você não sabe em que vai dar. 2 anos. Então, às vezes, se perde no tempo. Como a gente já tem muita coisa resolvida, e muito bem resolvida, aqui, nós precisamos mostrar para todo mundo, para todos verbalizarem aquilo que precisa ser verbalizado. A Zona Franca valeu a pena para o Brasil, porque recentemente saiu um relatório de que a Zona Franca não cumpriu o objetivo social do começo, quando foi pensado. Aí a população, de uma forma geral, não tem informação, vai ficar, meu Deus, é verdade, porque um dia desse eu procurei emprego, não encontrei e tal. Entendeu? É assim que o povo pensa. Então a gente precisa mostrar o que está sendo feito, quantos estão sendo capacitados e alertar todo mundo que não precisa sair daqui para ir atrás de emprego, porque os melhores empregos do Brasil estão aqui, no Polo Industrial de Manaus. E as oportunidades estão aqui, o recurso para a capacitação está aqui em Manaus. Quem sair daqui vai dar com os burros na água. O que a gente queria falar em relação a isso, em relação aos institutos ainda, né? Ainda nessa pegada. A gente tem uma ideia de quantos institutos a gente tem hoje aqui atuando diretamente no polo? 62. Em relação, 62. Credenciados, todos são locais ou são de atuando. vários estados? Não, É, local, local, precisa, CNPJ precisa ser da Amazônia Ocidental. CNPJ daqui. Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Amazônia. São esses, Amazônia Ocidental, Hoje eu tenho- mais o Amapá, né? Hoje eu tenho 62 atuando. 62. E todos eles já têm projetos colocados nas empresas com anuência da SUFRAMA. Algumas empresas, outros não, porque tem lá o IDESAN, que cuida da bioeconomia, né? da bioeconomia, que está em desenvolvimento. Mas que esse passa pela SUFRAMA? Passa Tudo é fiscalizado pela SUFRAMA. Quem decide o investimento é a empresa, junto com o Instituto. Comunica a SUFRAMA e a SUFRAMA passa a fiscalizar a aplicação naquele projeto. E a entrega? Se não aplicar, penalidade, Glosa, né? glosa, devolve o dinheiro para o fundo, o dinheiro vai para um fundo qualquer. Aí tem o fundo Uma distribuição. do Ministério de Ciência e DCT, Tecnologia. nessas coisas. Mas tu sabe o que eu acho? Não sei se tu concorda comigo, vê se faz sentido.
no futuro, esses programas prioritários, né, o Indústria 4.0, o de bioeconomia, ter projetos até em conjunto, né? Por exemplo, eu estava recentemente no CBA, a gente trabalhando uma ideia de uma fábrica piloto para a área de biofármacos, né? Sim. Aí tu tem indústria 4.0 com a bioeconomia. Você acha que isso é possível? Faz sentido? Eu acho que está em andamento. Porque nós estamos recebendo mais duas gigantes aqui em Manaus. Já estão com o projeto aprovado. As gigantes de medicamentos sólidos. Perfeito. Aqui. Não é? Já tem muitas empresas consultando a fábrica de medicamentos aqui com base no cannabis. Que é fundamental que seja aprovado e que a gente possa utilizar isso, inclusive, para doenças como epilepsia, fibromialgia, que está comprovado que é o melhor dos medicamentos que existe para essas pessoas. Não é? Então, a saúde pública já, inclusive, distribui aí para o Sul-Sudeste. Então, eu acho que quando essas empresas estiverem instaladas aqui, com o recurso do PID, rapidamente, aí a gente vai desenvolver nossa... Vai ter escala. A escala vai... Exatamente. Vai escalar. Aí vai ter escala. O CBA já tem a política desenhada. Oi, Jefferson. Oi, Bosco. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É que você está longe. Obviamente aí, tem que louvar. Demora. Olha a latência aí. Eu tenho que louvar a atitude aí de colocar transparência naquelas informações que o superintendente disse que vão ser passadas agora para todo mundo, que é a imprensa, que os trabalhadores, que as pessoas não sabem. Mas não havia, Bosco, não estou nem me referindo a essa gestão, me preocupa a ideia de que não havia uma obrigatoriedade disso ser feito por parte de quem administra, de quem gerencia esses dados, essas informações, né? É bom a gente saber a partir de agora, mas eu estranho que isso não tinha um procedimento rotineiro de dar transparência, obviamente, para quem tem o direito de ter a transparência, né, que é através da imprensa, dos trabalhadores, a sociedade de um modo geral. Tem uma obrigatoriedade de publicação. Você publica no Diário Oficial da União, está publicado, está publicizado, né? Mas aí, eu digo, para chegar ao povo, a linguagem tem que ser adequada. Por exemplo, eu aqui, modéstia à parte, se for ali na beirada do Garapé, eu converso melhor com o povo do que o Sandro, que é um doutor. Ele tem um nível tão elevado de conversação que ninguém vai entender nada. Entendeu? Agora comigo o babado é diferente, né? Agora ali no morro, ali no Igarapé, meu papo é reto. Lá no 40 eu vou conseguir explicar direitinho, né? Eu sei como é que conversa. Então, na verdade, isso é uma necessidade que a gente tem, porque eu percebi desde o começo. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei na Suframa, que me falaram sobre o PDI, eu tomei um susto. Eu falei, pô, mas onde é que está isso? Onde é que está isso? Quais são os resultados disso? Aí você pergunta. Aí a metade das coisas são, olha, não pode divulgar, porque tem segredo industrial, não sei o quê. Aí tu começa a elaborar aqui como é que a gente vai fazer isso chegar no povo. Porque essas coisas precisam ser do conhecimento geral. Sendo do conhecimento geral, todo mundo vai defender. Porque a mãezinha vai saber que o filho dele estudou ali numa fundação, por exemplo, na Fundação Matias Maquilini, e de lá foi para a UEA, e da UEA está no Instituto ganhando um salário acima de 12 mil reais, muito bem, virou um cientista, já existe, muitos assim hoje, mas sabe de onde que saiu o recurso inicialmente. Tem que saber a história toda. Esse que é o esforço natural que a gente está fazendo, entendeu, Gerson? É esse o esforço que a gente está fazendo com tudo da forma que tem sido mostrado lá na Suframa. Deixa a minha brutal interrupção aqui, porque eu preciso pagar um intervalo comercial agora. Voltamos já já. Não saia daí que o papo está muito bom. A gente está retornando aqui direto de Apuí, ao vivo, no meio-dia, com Jefferson Coronel, com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, com a participação do Sandro Breval, do Jorge Dantas, companheiros no 4.0 podcast, que é um produto que a gente faz em conjunto, nós três,
e, claro, do Gerson Severo Dantas, que é o jornalista da Rede Onda Digital, que está participando conosco e nos dando essa força aí no meio-dia. Superintendente Bosco, a produção industrial brasileira cresceu 0,8% em 2025 em agosto de 25 em relação ao mês anterior. No entanto, houve também uma queda de 0,7% na comparação com agosto de 2024. A gente tem uma situação em média, Bosco, e deu para entender muito bem, e acho que você tem razão, aquela coisa dos derivados, né, da queda de 7% na nossa produção industrial aí, apontada pelo IBGE. Aquilo ali ficou muito claro. Mas em que medida os números da nossa produção industrial são atrelados à economia do Brasil, à produção industrial de um modo geral do Brasil? A gente está sempre um pouco na frente, a gente hoje tem uma situação melhor que o restante do país, superintendente? Nós temos com certeza. Nós temos uma situação muito melhor, uma situação de progressão. Os vetores de crescimento são muito claros nos dados diários que a gente tem lá na Suframa. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem certeza que nós chegaremos lá no final do ano com novos recordes de faturamento e também da geração de empregos. Mas, mais que isso, o crescimento da nossa indústria aqui, ele vai estar seguramente acima dos 10%. O que se tivesse com relação no Brasil inteiro, nós teríamos, se o resto do Brasil acompanhar a Zona Franca, nós vamos fechar o ano muito bem. Eu queria falar sobre o seguinte. Uma coisa, superintendente. Eu A maioria estou vendo aqui das um relatório aqui que os produtos farmoquímicos e farmacêuticos, eles têm um crescimento bem acima da média, em torno de 13,4%. Quer dizer, é um setor, e você já comentou isso lá atrás, agora há pouco, que a gente tem que ficar de olho, é um setor de grande poder de atração para nós aí, principalmente agora com a reforma tributária, né? Perfeitamente. É aquilo que eu disse há pouco. Não é que estamos na expectativa, não. Os 2 projetos já estão aprovados pela Suframa. Projeto de implantação de 2 gigantes aqui do setor já estão aprovados. Esse é um subsetor que vai crescer muito do ponto de vista de faturamento. Ele já tem um processo produtivo bem avançado, muito automatizado, porque é um processo de muita precisão efetiva de encapsulamento. E tem acreditação da Anvisa, né? A legislação Exatamente. bem pesada. A legislação é muito rigorosa com relação a esse subsetor, mas nós já temos os dados aqui, claro, de que esse subsetor vai crescer muito aqui no nosso polo industrial. Jorge, queria retornar ao assunto. Sim, eu queria retornar ao assunto. Muitas empresas do distrito, no começo do ano, em função da seca que houve ano passado, né? Durante 2 anos, a maioria das empresas do polo industrial sofreram. O que estratégias que foram adotadas? Muitas empresas trouxeram a produção do segundo semestre para o primeiro semestre. Isso, inclusive, refletiu na análise do primeiro e segundo semestre, em termos de faturamento. Foi lá para cima, né? Sim. E a gente vê que tudo indica que esse ano a gente não vai ter uma seca. Cheia uma demais, seca, né? não vai ter, não vai ter essa seca. Tudo, né? E aí existem algumas informações de que os armadores e os portos estão querendo cobrar a taxa de seca. Isso chegou lá na Suframa? Cobrando, chegou. Isso aí a gente se mobilizou, eu, Serafim, especialmente, junto com o pessoal do Centro das Indústrias, mais a Federação das Indústrias. A gente fez uma mobilização há cerca de 3 meses atrás, quando se anunciou que ia cobrar a taxa seca. E a gente entrou firme, dizendo, olha, os indicadores são de que vai ter normalidade nos rios, como está acontecendo. A normalidade, tem água até demais. Tem água até demais. Porque já está enchendo de novo nas cabeceiras Sim. do Solimões, a região de Tabatinga, Benjamin, já está enchendo. Só para lhe dar um dado, na última sexta-feira subiu 26 centímetros o Solimões na régua de Tabatinga. Não é? Você tem uma ideia do tamanho do... Exatamente. Então, ao contrário disso, né? Eles estão. Mas é uma coisa que fica no nível de controle de outros organismos federais que chamaram a atenção das operadoras por conta da cobrança dessa sobretaxa. Que não faz nenhum sentido, né? E os com o rio lá em estoques cima. estão... As fábricas estão com os estoques todos, inclusive espaços de linha de produção foram para estoque, todo mundo se precaveu antes, né?
Seguro morreu de velho. Seguro né? morreu de velho. Não, e a gente tem datas interessantes agora, né? Que é Dia das Mães, o Black Friday, tem o Natal. Então, Um dia das mães já passou. não, pois é, durante um ano. As né? datas Durante um ao ano. longo do ano, né? Que Agora o são- pessoal em tá... maio, né? hoje as datas principais. Black Friday, né? Hoje, Agora. hoje a data principais é Dia das Mães, mais forte do primeiro semestre, Dia dos Pais e Black Friday. É. Mesmo o Natal, a gente não tem aquele movimento festa, né? Que tinha muito antes, grande, né? É. A gente já não... Hoje o consumidor ele já colocou, Deixa eu colocar na deixa eu cabeça. colocar uma coisa para vocês. Ele mais cedo falou aqui sobre a Copa do Mundo e está previsto na Copa do Mundo a entrar em funcionamento o novo modelo de televisão, né? Televisão 3.0. 3.0. Como é que a indústria, você que está lá no chão da fábrica, como é que o Sandro está acompanhando isso e também o superintendente, porque estão se fazendo os testes ainda desse tipo de televisão que vai revolucionar a forma como nós nos relacionamos com esse aparelho. As indústrias, de modo geral, a parte de desenvolvimento, ela já tem as TVs prontas, né? Não está homologado ainda, mas os processos em si de validação da TV 3.0 já está lá pronto, né? Que vai ter a interação em tempo real. Mas ainda falta muito de como é que vão conversar, né? Dá só um exemplo do que o cara vai fazer com essa televisão. Vamos lá. O cara está assistindo aqui o jogo lá do Fluminense. Ele pode fazer aposta ao vivo. Olha, eu acho que o Fluminense vai ganhar e vai fazer um gol no segundo turno. Ele pode fazer uma aposta. Ou então é o seguinte, o Fluminense, né? Lançou uma camisa nova. Vamos falar do Botafogo, é melhor, superintendente. Botafogo lançou uma camisa nova. O cara está assistindo o jogo. Ali ele pode comprar a camisa online. Eu chamo de servitização, vai servitizar a televisão. O que é exatamente esse Eu serviço? não compro só a TV, eu vou comprar todo o serviço que ela tem. Posso comprar equipamento, posso comprar a camisa do Botafogo, do Fluminense ou do Flamengo, talvez seja até melhor. Pelo Então, amor de Então alguma coisa nesse sentido. Esse serviço industrial que desde 2013 a Europa já tem, na verdade, um serviço. Só que vai mudar uma coisa também na linha de produção. Sabe o que é? Uma TV geralmente tem placa meia e placa power, né? Mais ou menos, né? Depende muito da E aí tecnologia. vai agora? Placa- São duas placas, né? É a carga de inteligência na placa. Então isso aqui, esse software, toda essa parte aqui, pra gente Os softwares já é um estão... mar aberto pra gente desenvolver isso aqui. Ele os pode software- desenvolver. Sim. Aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Sim. Os institutos de pesquisa, né? Elas já têm o desenvolvimento de software para isso, né? Dependendo da configuração ou do que a gente queira, qual é o acordo, por exemplo. A empresa fabricante de televisores X, ela vai se alinhar com a Amazon, vai se alinhar com qualquer uma outra. Então, o seu software embarcado já vai vir lá no remotozinho lá. Hoje, se você olhar, quando você compra, por exemplo, a TV, já tem lá Netflix e Globo, tem lá os programinhas. São esses acordos que são feitos. E aí que vai ter agora é mais servitização. Quando eu ligar lá o Netflix, por exemplo... Tá tudo lá. A forma de transmissão vai ser diferente também, né? Então muda um pouco a forma de transmissão. Tem umas mudanças. Tem expectativa de chegar, inclusive, a transmissão, né, de até 8K. Vai ser muito difícil, porque A qualidade, a qualidade é excelente, mas o consumo de energia Só para vai a ser gente ter muito uma alto. ideia, a gente transmite em que hoje? Produção? Hoje, no máximo, até 4K. Existe É, TV, TV o HD. 4K com aquele coisinha que aparece o 4K. O que é, se trocando em miúdos? O que vai aparecer na TV é todos os aplicativos que aparecem, os streamings que eles chamam, Os aqui na tela. Abriu ela, já vai estar tudo ali, dentro do sistema. Aí tem um mundo inimaginável Por trás. para se navegar dentro da indústria 4.0. Se não virar para 5.0 já. Institucionalmente, a Suframa tem acompanhado Tem, isso? sim. Os desde testes o estão sendo começo. feitos em São Paulo, né? Sim, em São Paulo, e nós trabalhamos durante um tempo junto ao Programa Prioritário de Indústria 4.0 para que pudesse ser feito aqui. Uma rede de TV aqui tinha condições de fazer os testes aqui, até porque a gente tinha recurso para tal e capacidade técnica. Só para voltar aqui, o nível dos rios. A cota, hoje, dia 13 de outubro, em 2021, no dia 13 de outubro era 21 metros, em 22, 18 metros, em 2023, 13 metros, quando começou seca. E ano passado, 24, 12 metros. E hoje a cota é 26. 20,7 metros. Então, normalíssima, não tem mais como seca, vazar. Esse risco já está Não já tem tá jeito liberado. de vazar. Está resolvida essa questão. Gerson. Rapidinho para gente. Gerson, Bosco. Pode falar.
Essa discussão que a gente está travando aí, essa conversa sobre a TV digital, a TV 3.0, que vai permitir a interatividade, se vocês lembrarem, isso era o que se falava quando começou a TV digital. Se vocês lembrarem, quando começou a TV digital, o que se informou, o que se vendeu, o que se disse, é isso que está acontecendo agora. Eu estou achando até um pouco tarde, para falar a verdade. Que é essa interatividade com aquilo que está acontecendo na televisão. No caso do jogo do Fluminense, no caso, você poder interagir comprando o equipamento, comprando a camisa, você poder fazer uma aposta, evidentemente, enfim, essa interatividade, se vocês lembrarem, é o que se prometia quando se falou em TV digital, lembra? Eu acho que tem uma questão de padrão, né? Que o Brasil ia adotar também. Teve umas coisas ainda. Chamou atenção, né? Já existe na Europa desde 2013. Né? 2013 já tem um baita nível de serviço. Mas aí, quando você fala em padronização, foi mais ou menos aquela história da fita VHS, né? Betamax e o PAL-M, né? O VHS e Betamax. Então, isso é uma conversa antiga, né? Então, mais ou menos o que permeou esses 4, 5 anos de discussão. E aí, as TVs, algumas já se prepararam e outras não, porque o formato de jogar o sinal vai ser diferente. Mas no resumindo a TV 3.0, a TV ela vai ser um celular. Exatamente. Tudo que eu tenho aqui, eu vou conseguir fazer lá. E aí vai exigir o quê? Outra coisa importante, que é o sinal de internet. Não adianta vir com o sinal de internet de escada que não vai funcionar. Então, internet de alta velocidade, de 100 mais ou menos, para conseguir estabilizar. Para conversar. Porque senão não vai conversar com a conversar com aquela TV. Agora, uma questão importante para quem está do outro lado. Custo disso? Custo disso, essas TVs elas serão mais caras, naturalmente. E tem uma possibilidade de usar um conversor igual como teve lá na TV digital, digital, né? Um conversor de R$400, mais ou menos. Que já existe, né? Inclusive já existe. Mas essa questão da TV pra gente aí é um mar aberto, viu? O polo industrial já capacitado com tecnologia, esse custo inicial talvez amplie, mas depois cai. Aí tu vende mais. Porque, olha, eu sempre defendo isso. A questão toda é que a gente está olhando assim, aumentou o emprego, isso foi muito bom, vai aumentar a tecnologia, automação, etc. Para preparar para um boom. Eu vou te dizer, como a gente vai conseguir reduzir o custo fixo da televisão, né? Sim. Então, tu vai vender mais TV, óbvio. Essa é uma relação clara, né? Na minha opinião. Se tiver um aumento no início, a tendência é que logo em seguida ele... Com a escalando maior volume, isso vai diminuir. Agora já existe uma TV local aqui que está com tudo pronto lá, né? Todos os aplicativos, inclusive na demonstração feita no Rio, já aparece. Vamos ouvir o coronel. Fala. Gerson Jorge, deixa eu puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Eu estou aqui investigando, né, vamos dizer assim, as questões do agro aqui em Apuí, que é uma região agro, né? E Superintendente Bosco, como é que está o distrito agropecuário da SUFRAMA? Na sua gestão, quando você comentou, inclusive quando esteve aí no programa conosco, comentou muito da retomada, da regularização, áreas disponíveis para quem tiver recurso e puder investir. Em que pé está isso aí hoje? Nós continuamos avançando nesse sentido, de regularizar e facilitar, inclusive, a regularização dessas áreas de terras federais, que fazem parte do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Tanto o do Rio Preto da Eva, quanto o da cidade de Manaus. O Distrito Agropecuário de Manaus, que é o chamado Distrito 3, a legislação permite que automaticamente ele se transforme em industrial e abandone o agro, porque é uma das reservas que a gente tem para poder oferecer terra e crescer dentro do distrito industrial, dessa cercania do distrito industrial. O novo eixo viário vai trazer, quando estiver completo esse eixo viário leste, ele vai trazer um desenvolvimento maior para aquela área, aí vai precisar de infraestrutura, que deverá ser feito no próximo governo estadual, deverá ser feito para poder receber mais empresas e se transformar na indústria 4.0. O distrito agropecuário do Rio Preto da Eva, esse nós estamos trabalhando agora
na próxima reunião do CAIS, deve ser levado à apreciação dos conselheiros uma proposta que é um set-box de uma nova legislação para que a SUFAMA possa avaliar os projetos e sessionar o uso daquela terra a partir do projeto, não de licitação, porque o processo licitatório, a preparação demora 1 ano, o processo em si demora mais 1 ano. Se tiver recurso, tem que mais ter 3. todo. Exatamente. Se tiver um recurso, aí mais 1, aí a pessoa desiste de implantar o seu projeto. Então, o que a gente quer é dar mais agilidade e, portanto, com todos os critérios estabelecidos de forma muito transparente, muito clara, já no edital, para que todos possam saber quais são as avaliações e as pontuações que serão dadas a partir de quais itens de oferecimento naquele projeto para se desenvolver naquela área. Segue disponível uma área para um distrito de agroindústria na cidade, logo na entrada da cidade, a prefeitura reservou uma área, a área está prontinha, precisando dos recursos para investimento na infraestrutura, para fazer 20 agroindústrias lá no Rio Preto da Eva e começar a agregar valor. Ao invés de vender a laranja in natura, o café entregue in natura, como está sendo feito, processar lá no Rio Preto da Eva. Vai precisar de tecnologia, e tecnologia é o que a gente tem aqui em Manaus para dar e vender, inclusive para a implantação mais rápida das agroindústrias lá no Rio Preto da Eva. Isso está tudo andando, está tudo avançando, nós estamos avançando mesmo. Caminhando para o fim, temos 5 minutos, considerações finais. Sandro. Bom, primeiro Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Gerson. Vai! Olha aí, olha a TV 3.0 TV fazendo 3.0. falta aí, né? Bosco, o Parque Industrial de Manaus, ele usa terras raras, elementos, né, de terras raras. Eu estou falando isso porque eu estou aqui em Apuí, e aqui foi né, revelada uma reserva inicialmente de 900 milhões de toneladas de terras raras, que são elementos minerais que podem ser utilizados da produção de um celular até um foguete que vai para Marte, né, por exemplo, passando pela indústria bélica, médica, por tudo que é tipo de indústria com tecnologia de ponta. Você tem notícia, Bosco, de utilização desses elementos? Em que medida? Vamos fazer uma analogia aqui. A descoberta de terras raras aqui em Apuí poderia beneficiar o parque industrial. Claro que isso é uma coisa lá para frente. Sim, sem dúvida. A gente já utiliza porque os chips, os semicondutores, todos eles estão utilizando esse tipo de minério, né? Eu fico impressionado porque eu sou do tempo da válvula. Imagina, eu estudei válvula, depois passou para o transistor, depois circuito integrado, agora a gente nem enxerga. É um em cima do outro, e nem de binóculo, nem de... Não dá. É uma loucura. Esse negócio não passou, está além do meu tempo. Eu fico meio doido quando eu imagino como o tempo passou. Então a gente já utiliza isso, sem dúvida nenhuma. Que as reservas que a gente tem de todos os minérios, as reservas que a gente tem na Amazônia, no Amazonas, intocados, desde que Cabral passou ali, dizendo que tinha descoberto. Então, está tudo intocado aqui, ninguém levou nada, está tudo aqui. Por isso que fica com essa história aí de não deixar a gente se desenvolver, e a 319 entra nessa conversa, mas isso é papo para outro programa. Eu quero agradecer aqui, porque já me chamaram a atenção, a oportunidade de estar aqui com grandes amigos amazonenses da Gema. É uma alegria sempre. Conversar com você, Jefferson, conversar com você é um descanso de vida. Valeu. Jorge, Sandro, 1 minuto cada, para encerrar. Considerações finais. Obrigado, foi um prazer revê-lo e obrigado, Jefferson, aí pelo espaço. Acho que a notícia é interessante, a gente termina com a seguinte questão, né? A indústria 4.0, ela emprega. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Bosco, muito obrigado pela sua participação. A gente aqui do podcast 4.0 estamos tentando trazê-lo a tempos para a gente falar sobre tanta coisa que envolve a SUFRAMA, como é que a SUFRAMA interage com as indústrias, com os institutos em relação à indústria 4.0. Espero que a gente possa, lá para novembro, dezembro, fazer o encerramento do ano em relação a isso. Antes de eu pegar o beco, eu volto aqui. Falar nisso, né? Vai ter muita coisa para o ano que vem ainda, né? Obrigado aí pela sua atenção e nos atendendo no podcast 4.0. Obrigado. Para você que nos acompanha. Superintendente,
Fala. Gerson, Vai. Gerson, para não tomar mais tempo, mas a gente tem um tempinho ainda, Bosco, só para mim fazer essas perguntas, aí se você puder responder bem curtinhas, tá? Tá ouvindo aí, Richard? Antes de eu pegar o beco, é verdade que Pegar o beco. o superintendente, e isso não é ilegítimo, teria a intenção de sair candidato novamente? É um caso Eu vou participar das eleições ano que vem com legislativo? certeza. No máximo em março eu pego o beco. Vai. Deputado federal. Outra senador. coisa, a última perguntinha. Nós continuamos imunes ao tarifaço do Trump? Sem dúvida. Já passamos batido, já ficou para trás. Já está restabelecida a paz entre Israel e Palestina. Com esse bom humor do superintendente, essa ironia fina, a gente encerra mais um meio-dia com Jefferson Coronel, agradecendo demais a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Se quiser saber desdobramentos e segredos do que aconteceu aqui nesse ambiente, acompanhe lá no portal redeondadigital.com.br, que já teremos matéria minha no portal. É isso aí, muito obrigado mesmo.